a democracia na OAB? Essa pergunta é muito importante, porque a OAB tem a missão institucional de fazer a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais. Mas há 4 questões principais em torno desse assunto. Primeira, sobre a eleição do Conselho Federal, que os conselheiros federais são eleitos indiretamente. Isso é muito questionado, por que não termos uma eleição direta? E o ex-presidente da OAB Bahia, o Durval Ramos, ele fez um artigo muito interessante, que foi publicado à tarde, sobre esse assunto. Muito interessante mesmo, aconselho a leitura. Um outro ponto é a eleição para o Conselho Seccional e também das subseções. Na seccional, temos chapas de 145 pessoas como condição de participação no processo eleitoral, inviabilizando que grupos divergentes ou dissidentes da grande maioria do sistema possam disputar. Além disso, existem diversos assuntos como custo elevadíssimo, gastando-se milhões numa campanha eleitoral da OAB, muitas formas que já debati em outros momentos sobre a questão da eleição da seccional. A terceira questão que se coloca diante do nosso questionamento sobre se há democracia na OAB é a escolha para o quinto constitucional, para compor os tribunais. Agora, depois da eleição, o Conselho Seccional decidiu mudar, passando ele próprio, o Conselho, a definir quem são as 10 pessoas que irão disputar o quinto constitucional. E depois de feita essa escolha, caberá então à classe escolher. É mais ou menos assim. Olha, você terá o direito de escolher desde que escolha uma dessas pessoas que eu estou dizendo que você pode escolher. Então isso reduz o índice de democracia na OAB, sem dúvida alguma. E interfere também na composição do tribunal. Mas pelo visto nós retrocedemos. É algo que deveria ser revisto pelo Conselho Seccional. E a quarta questão são os posicionamentos enviesados que às vezes dão a impressão de que a OAB está sendo instrumentalizada para interesses partidários e ideológicos. Aqui na OAB Bahia, especificamente agora, nós vimos a criação da Comissão de Defesa da Democracia. E, a princípio, todos nós defendemos democracia. Agora precisamos saber que democracia é essa. Vimos o presidente da República falar em democracia relativa. E não é de todo errado isso que ele falou, porque a democracia pode ser relativamente à defesa dos direitos individuais de primeira dimensão, das liberdades públicas, ou seja, uma democracia liberal. Ou pode ser uma democracia relativamente à efetivação dos direitos sociais e uma subjugação das liberdades, que seria a democracia social e a democracia socialista. O próprio Rousseau, ele reconhecia que não há democracia se não for democracia direta. Ou seja, a própria democracia representativa da modernidade já encontraria um óbice. E na Grécia Antiga, nós tivemos, na democracia ateniense, nós tivemos ali a democracia direta, mesmo assim ainda com algumas limitações, porque não eram todos que tinham o status de cidadão. O fato é que a Constituição Federal ela assegura, como cláusula pétrea, os direitos fundamentais individuais. E isso significa que a liberdade é posta acima dos direitos sociais para o Poder Constituinte. Então, o Brasil assumiu deliberadamente pelo Poder Constituinte a democracia liberal. Até porque se você esperar que haja a efetivação dos direitos sociais para depois haver liberdade, isso significa sacrificar as liberdades. Um exemplo histórico de enaltecimento dos direitos sociais em detrimento dos direitos individuais está na Alemanha nazista, no qual levaram diversos milhões de judeus às valas comuns, onde eles sacrificavam os indivíduos, acreditando que estavam na defesa dos direitos sociais do bem comum. A liberdade de expressão, portanto, é pressuposto da democracia. No Brasil nós encontramos diversos problemas, como suspensão de perfis em redes sociais. Esse assunto de regulamentação das redes sociais foi debatido agora na China entre a Janja Lula e o Xi Jinping. Nós temos hoje no Brasil também uma ofensa muito grande à liberdade de imprensa, jornalistas exilados, banimento de pessoas nas redes sociais, ou seja, silenciando as vozes das pessoas. Então nos questionamos, será que temos uma sociedade plural, de tolerância, de ouvir o diferente, ou as vozes estão sendo silenciadas? E no caso da OAB, essas 4 questões que eu citei influenciam diretamente no exercício da advocacia, nas prerrogativas do advogado e como a OAB Bahia vai se posicionar diante disso. Até aqui não tem sido satisfatória, mas eu acredito na sensibilidade, tanto no conhecimento jurídico como na sensibilidade da presidência e dos membros que compõem o Conselho Seccional da OAB Bahia, para entender que essa democracia precisa ser liberal, senão não haverá democracia. A Comissão de Defesa da Democracia, ela deveria então mudar de nome para a Defesa da Democracia Liberal. Ou então, nós termos a criação de uma segunda comissão, que fosse a Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão. Porque, como eu disse, a liberdade de expressão é pressuposto da democracia. Eu espero que a OAB Bahia avalie com sensibilidade essa questão. Um abraço a todos.